Aí eu quero introduzir o nosso assunto de hoje, que é sobre a nossa coerência na caminhada de fé. Amém? Estamos falando, tanto o final do mês de fevereiro, entramos no mês de março falando a respeito deste assunto, coerência na fé. Por incrível que pareça, nós não nos reunimos aqui para movimentar uma massa ou para manipular uma massa. Nós nos reunimos aqui com a intenção do coração de Deus, de sermos transformados em uma família chamada Família de Cristo. E para que isso esteja alinhado, eu e você precisamos estar nesta caminhada coerentes com aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. E esta coerência nos exige algumas decisões, nos exige assumirmos algumas posições, nos exige muitas vezes sermos criticados. A coerência nos exige um posicionamento, a coerência nos exige sim estarmos em um lado e não em cima de um muro. A coerência com o Evangelho de Cristo, a coerência com a fé, a coerência com aquilo que Jesus nos ensinou, vai nos exigir abrir mão da nossa reputação para continuarmos servindo ao Deus o qual nós chamamos de nosso Senhor. A coerência com o Evangelho vai me exigir muitas vezes continuar a caminhada sozinho, para que aqueles que estavam comigo possam, no mínimo, enxergar uma referência, para que eles continuem a caminhar. A coerência com o Evangelho me exige a amar o outro, a perdoar, a lidar comigo mesmo, e nunca esquecer que somos totalmente dependentes do Eterno. A coerência, irmãos, com o Evangelho, a coerência na nossa fé, também nos exige a cuidar de ambientes. Exige a gente a cuidar do ambiente da nossa alma, o ambiente do nosso espírito e o ambiente da dimensão da matéria, o qual o nosso corpo também está envolvido, mas tudo da dimensão da matéria precisa estar coerente com a minha fé, com aquilo que eu proclamo. Porque o Evangelho, diferente daquilo que muitos de nós acabamos nos condicionando, o Evangelho não é só de proclamação. Por mais que é lindo, o Evangelho não é só de proclamação. O Evangelho é de transformação. Entendeu? Não adianta eu proclamar o Evangelho e eu não viver a transformação que o Evangelho me convida para estar. Então, qual é a inversão que o inimigo ele implantou no meio das igrejas, no meio da religião? Nós sermos bons vendedores do Evangelho, nós sermos bons vendedores da fé, sermos comerciantes daquilo que a gente acredita. Nós falamos daquilo que nós não experimentamos. Nós desejamos para os outros aquilo que nós não vivemos. Sabe aquela coisa que eu já falei aqui um tempo atrás? Nós falamos, não, faz isso porque isso vai dar certo na sua vida. Mas você olha no fundo, na essência, se você olhar no espelho, você vai ver que você não aplicou nem na sua, e você quer que o outro aplique na vida dele. Então eu quero repetir para você, o Evangelho não é somente de proclamação, o Evangelho não é somente a minha vestimenta ou a minha aparência, o Evangelho não é sobre o meu nome, as pessoas me conhecerem como um crente, ou como um pastor, ou como um bispo, ou como um apóstolo, ou como evangelista. O Evangelho nos exige transformação. A imagem do Cristo, a imagem do Deus visível, o Deus que foi manifestado sobre a terra. Assim Ele encarnou,
Assim, Paulo fala lá em Colossenses que ele é a imagem visível do Deus invisível. Por isso que somos chamados, lá em Alexandria, somos chamados de cristãos, pequenos cristos. A coerência nos exige a cuidar desses ambientes. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo ele nos deixa claro a respeito de que Deus nos exige, Deus nos pede para que sejamos completos. Alguém está no projetor ali? Coloca aí 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, por favor. Diz assim, ó: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente, em outras versões diz, completamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E no 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A vontade do Senhor é que estejamos plenos, completos, em espírito, em alma e em corpo. Dimensão, espírito resolvido na pessoa de Cristo Jesus. Ele falou que o nosso espírito estava pronto. Romanos capítulo 8 vai nos falar que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, resolvido pela graça, misericórdia e favor do Pai sobre nós. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, espírito está pronto. A alma, a gente está lidando e muitas vezes paramos nela. Paramos porque a gente é birrento, né? Crente é birrento, é ou não é? Conhece um crente birrento aí? Seu marido deve ser birrento como o quê, né? Atrapalhado, né? Vamos meter o pau no marido hoje? Já que é dia das mulheres, né? Vamos falar dos homens. Rapaz, mas os homens são cabeça dura, né, irmãs? É ou não é? Não, né? Não, só o Valnei que não é. O Valnei não é cabeça dura. O Valnei não. Ô, irmão, a esposa, então vamos para a esposa. As esposas são doses, né, irmão? Birrenta, quando encarna com o negócio, fica parecendo uma goteira naquele assunto. Você fala, e vai falando, até o cara se desespera e vai e faz, né? É isso aí. Né? É ou não é, irmãs? As irmãs têm a chave, né? Tem a chave de... meu amor. As mulheres têm a chave, irmãos. Tem a chave de transtornar, né? Ou motivar, uma palavra bonita. Motivar o homem a realizar algo. Agora sim, essa palavra, né? Porque transtornar é o que a gente se sente. Para elas, na cabeça delas, é motivar. Entendeu? E aí elas usam vários argumentos, várias técnicas, na verdade, mais para o lado do Oriente. Entendeu? Algumas técnicas que nossos conhecidos lá do Oriente utilizam bastante. Então, assim, na verdade, queridos, quando nós falamos de sermos completos, espírito, alma e corpo, nós muitas vezes paramos na nossa alma. Porque carregamos mazelas, carregamos situações, carregamos ignorância. E a maior praga da ignorância é aquela ignorância que está por sobre todas as outras. Que é achar que sabemos e não sabemos. A pior ignorância é nós nos fecharmos achando que a gente já sabe. Eu já conheço, já sei. Não, já sei. Não, isso aí eu já sei. Não, isso aí eu já sei. Não, isso aí eu já sei. Este é o pior, porque quando você assume que você não sabe, é mais fácil você ensinar, porque a sua mente abre para você aprender. Agora, quando você birra achando que você já sabe, você perde uma grande oportunidade de ser burro, de deixar de ser burro. Desculpa, essas palavras meio grossas, né? Mas você perde a oportunidade de você se resolver para um lado inteligente. Entendeu? Agora, quando você fica achando que você já sabe, é difícil. É difícil até para os anjos. Porque espiritualmente falando, os anjos, eles precisam que você coopere. E quando o ser humano é tão birrento, quando o ser humano é
tão birrento, o bicho é tão teimoso, tipo Balaão. Entendeu? A mula e Balaão, a gente podia dizer que o mais teimoso era a mula, porque quem já teve mula aqui, já teve jegue, já teve cavalo. Cadê o Patrick? Não está por aí, né? Mas assim, ó, Patrick tem cavalo. Quem já teve cavalo aqui, levanta a mão. Alguém já teve cavalo? Isso, já teve mula? Alguém já teve mula aqui? Lá para cima a mula é bem... rapaz, mas quando o bicho jegue lá, quando empaca, a gente fala assim, empacou feito um jegue. No Nordeste, assim, empacou feito um jegue. Quer dizer que ninguém tira do lugar. E aí, entre o profeta, entre o representante de Deus na terra, olha, Deus, a pedagogia de Deus me deixa refletindo. Entre o representante de Deus na terra, que era o profeta Balaão, ouvindo Deus, tá? Ele, o representante, ofício profético o cara tinha. E a mula que estava birrando, a mula teve que ensinar ele. E ele estava birrando para continuar. A mula que estava... Há uma troca de serviço ali. Entende? Há uma pedagogia de Deus. Deus usa a mula para ser o representante dele. E aquele que era representante se torna mula. E isso muitas vezes na caminhada a gente entra nessa incoerência. Porque estamos orando a Deus, estamos vivendo um tempo de transformação na nossa vida, estamos aguardando, estamos acessando, colocando o pé lá. E aí a gente está birrando com coisas em nós. Nós estamos insistindo e a mula está falando. E as mulas aparecem no seu dia a dia, todo mundo falando para você, não insiste nisso, não continua, não faz isso. E você vai, continua e não, nós temos que fazer, nós vamos fazer. Essa é a nossa alma, irmãos. Só que Paulo, ele pede para que todas essas três áreas, esses três ambientes em nós estejam plenamente alinhados com a vontade de Deus. A dimensão de espírito, a dimensão da alma, de nossos desejos, nossos quereres. E também a dimensão de matéria, que é tudo que está em volta de nós, o nosso corpo, tudo é envolvido nesta plenitude ou completude. Não há como você ser cristão somente no espiritual. Não há como, irmão, você adorar o Senhor em espírito e não envolver a sua alma e não envolver o seu corpo. Não há como você adorá-lo, porque ele pede que a adoração precisa ser em espírito e em verdade. Eu estou servindo a Deus em espírito, eu estou ausente daquilo que Deus está fazendo, mas eu estou servindo a Deus em espírito. Você é um espírito vagante, então. Já vamos repreender isso sobre a sua vida. Um espírito andarilho. A sua alma faz parte do pacote, é completude. As suas crenças, seus pensar, a sua maneira, suas convicções, precisa fazer parte do pacote. O seu corpo faz parte do pacote de adorar ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1, nos deixa claro a respeito disso. Aquilo que está ao seu redor faz parte da adoração do Senhor. Toda a dimensão de matéria faz parte da adoração do Senhor. A sua casa, a sua empresa, seus negócios, seu carro. Sabia disso? Quando alguém vai na sua casa, ali é um lugar chamado Embaixada do Isso. Já pensou em algum rei na sua casa? Já parou para pensar algum rei na sua casa? Como é que ficaria? Lá em casa, ainda bem que minha esposa está aí para a gente falar um pouco, né? Lá em casa é uma figura, irmão. A gente foi contratar
alguns anos atrás. Já está ali assim, ó, não fala, não fala. Vou falar, irmão, hoje eu estou ousado. Vou falar, orem por mim. Orem por mim, amém? Uns anos atrás, uns 2 anos atrás, a gente estava procurando uma pessoa para nos ajudar com a limpeza da casa. A limpeza pesada, né? A limpeza grossa. E aí o que acontece? A minha esposa voltou a estudar, coisa e tal. E aí os tempos não estavam muito alinhados e a gente precisava de mais tempo. Falando, vamos conseguir uma pessoa. Aí conseguimos uma pessoa. A pessoa está lá com a gente até agora, né? Até hoje. Aí conseguimos a pessoa para nos ajudar. Aí combinamos da pessoa ir na sexta-feira. Começou na sexta ou não? Na sexta. Combinamos na sexta-feira para a pessoa ir. 1h da tarde a pessoa ia, de 1 às 6 da tarde. Amém? O que é que a pessoa ia fazer? A limpeza pesada da casa. É ou não é? É ou não é, irmão? Esse era o objetivo. É aquela coisa que eu disse aqui. A gente está falando do assunto, mas não é o assunto, né? Aí chega sexta-feira, 8 da manhã. O que é que a minha esposa me coloca para fazer? Faxinar a casa. Vamos limpar, arruma o guarda-roupa, arruma as coisas. Aí eu falei assim, pá, mas não acredito. Eu falei, eu achei que era ela. Não. Vamos, aí ajeita, puxa, tá. A mulher chegou praticamente. A casa de vocês é bem organizada. A casa de vocês estão bem organizada. Mas vai ser rapidinho isso aqui. A mulher não passou nem 3 horas limpando, porque a gente tinha passado 4, 5 antes. Você entende? Irmão, isso não é piada não. E assim, e não sai da cabeça da mulher isso, porque toda vez que a mulher tem que ir lá, o que é que ela deixa de aviso no WhatsApp meu, da avó e da Ana? Organiza isso, organiza aquilo, não sei o que. Eu falei assim, meu Deus. É sobre o ambiente, irmãos. É sobre o ambiente. Às vezes nós desconsideramos o nosso ambiente. E a Bíblia nos exige que espírito, alma e matéria está envolvido nisso. E eu quero compartilhar com vocês em cima dessa linha de raciocínio, essa linha de pensamento com o Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que de repente vire um entendimento que transforme algo na sua vida nessa noite, porque queremos ser coerentes com aquilo que somos, com aquilo que vivemos. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo 8, o médico Lucas capítulo 8, nós encontramos algo tremendo, que é um homem indo ao encontro de Jesus, pedindo socorro pela filha dele. Lucas capítulo 8. Do verso 49 em diante, mas você pode pegar o contexto a partir do verso 40. Nós temos ali Jairo. Estamos falando de um ambiente coerente, de um ambiente da dimensão da matéria, coerente com a vontade de Deus, com o Evangelho de Cristo. Não é somente o meu espírito, mas é plenitude, é completude. Tudo em mim, tudo em você precisa anunciar o Cristo. Até as tuas falhas, sabia disso? Até as minhas falhas anuncia a Cristo. Porque se quando eu falho, eu desisto da caminhada, eu estou anunciando que eu não conhecia a Cristo. Agora, quando eu falho e eu sei para onde eu vou, eu coloco meus joelhos no chão e eu vou me arrepender, pedir perdão, confessar os meus pecados ao Senhor. Então, de fato, eu anuncio e denuncio que eu conheci a Cristo. Estar numa caminhada do Evangelho não é sobre você ser perfeito, não é sobre eu ser perfeito em nossas atitudes e pensamentos, mas é sobre sermos perfeitos nele.
Caminhar no Evangelho é eu compreender de que até as minhas falhas no meu dia a dia me direciona, me leva a anunciar Cristo para mim mesmo. Porque quando eu conheço Ele, quando eu sei quem Ele é, quando eu falho com vinho, quando eu faltei com vinho, antes de procurar o vinho para conversar, eu vou falar com Deus: Senhor, me perdoa porque eu machuquei o vinho. E o próprio Cristo vai dizer: agora, João, conversa comigo. Até nas minhas falhas, a caminhada do Evangelho, o Senhor nos ensina até nas nossas falhas, é a pedagogia de Deus. E aqui em Lucas capítulo 8, a partir do verso 49, a partir do verso 40, que é o contexto, Jairo procura Jesus, buscando Jesus para que Jesus intervisse na questão da saúde de sua filha. E na caminhada, Jairo, um dos grandes da sinagoga, um dos líderes, um dos chefes da sinagoga, naquele lugar, simplesmente roga a Jesus, que já era algo sobrenatural, era algo poderosíssimo, era algo já de testemunho de milagre. Um religioso estava se dobrando à fé que estava sendo anunciada naquela cidade. E Jesus, ele se dirige para a casa de Jairo, mas no caminho, tem aquele evento da mulher que estava com fluxo de sangue, a mulher que sofria de hemorragia, por quanto tempo? 12 anos. E a criança, no livro de Marcos, vai falar também que ela tinha 12 anos. Nós temos aí um ciclo que poderíamos passar um mês falando a respeito de 12. Sempre quando aparecem esses números na Bíblia, vai estar se referindo a governo, a um tempo de virada, a um tempo de governo, a um tempo de estratégia de Deus a respeito de governo, a respeito de estabelecer a vontade dele em algo em nossas vidas. E Jairo, ele pede a Jesus, só que na caminhada aparece aquela mulher, e aquela mulher com 12 anos também, só que de aflição, de dor, de tristeza, de angústia, já tinha gastado todo o seu dinheiro para tentar ser curada e não conseguia, estava isolada da sociedade, porque dentro do entendimento judaico naquela época, lá em Levítico já falava, a mulher era totalmente marginalizada nos seus tempos de fluxo. Então ela estava fora da sociedade, fora da comunidade judaica, fora da comunidade religiosa, fora da comunidade social, fora de tudo. Essa mulher, 12 anos, ela vivia na marginalidade, à margem da sociedade. E o que acontece? Ela nesse lugar, isolada, nesse lugar de desolação, ela pensa, ela busca dentro de si e fala assim: eu só tenho uma chance só. Se eu tocar nele, eu já não tenho mais dinheiro, já não tenho argumento, já não tenho ideologia, já não tenho Bolsonaro, já não tenho Lula, já não tenho não sei o que, eu só preciso dele. Se eu tocar nele, a minha vida é mudada. Ela só tinha um momento. Só que ela também precisou passar por cima de todos os medos que ela viveu, porque se ela fosse pego naquele estado, tocando em alguém, em algum homem, ela poderia ser morta. Então ela teve que lidar com as suas mazelas, mas ela não desiste, ela vai para cima. E ela consegue aquilo que ela buscou, em fé, com fé, ousadia, disposição. Ela foi. E Jesus se surpreende porque no meio de toda aquela multidão apertando ele, comprimindo ele, uma pessoa somente toca nele e é liberado o poder dele. Para nós entendermos também que nem sempre no meio da multidão, nem sempre o encontro com Jesus na multidão quer dizer transformação. Às vezes a gente procura tantos lugares para estar envolvido com multidão
E não entendemos ainda que o evangelho não é sobre multidão. O evangelho sempre é sobre transformação. Porque muitos o comprimiam, muitos exprimiam. E ele fala, muitos tocaram nele. Muitos, só que a palavra é diferente. O oprimir, o apertar, todo mundo estava apertando ele. Porém só um tocou. Só ela. Às vezes queremos encontrar Jesus no meio da multidão e somos mais um que oprime, mais um que aperta ele. Mas nós não temos fé que nos move em direção. Nós não temos intencionalidade. Queremos somente ser mais um que quer assistir ele a fazer algo. Então Jairo, ele se preocupa porque a filha dele estava enferma. Ele anuncia, ele fala com Jesus. E Jesus estava indo em direção, mas Jesus precisou parar. Jesus precisou parar no meio de todo, caminhando para orar pela menina. E no meio do caminho, o que acontece? Surge uma outra situação. Aí muitos de nós vamos dizer, mas Jesus, pastor, o senhor não tem agenda? Pastor Jesus, mas o senhor não prioriza aqueles que chegaram primeiro? Jesus, e a necessidade de Jairo? E Jesus para lidar com a situação. Parece que é distração. Já repreendia, alguns crentes já repreendiam. Não, Jesus, isso aí é distração. Deixa essa mulher aí, essa impura. Deixa ela aí. Não, vamos seguir aquilo lá. Aquilo é a minha necessidade. Jairo, ele fica quieto, olha, observa. Mas Jesus, ele atende a mulher, ele declara cura sobre a mulher, ele fala para a mulher, conversa com a mulher. E quando Jesus ainda está falando com a mulher, vem uma notícia para Jairo, o diabo chega. Não, foi o pessoal que trabalhava para ele. Chega para ele e diz, olha, sua filha morreu. Para de incomodar o homem. O cara foi buscar Jesus, Jesus está vindo, sabe aquele processo? Vamos lá, meu filho, é isso aí. Aí você começa a se arrepiar, você, o louvor foi maravilhoso, hoje é o dia da minha bênção. Hoje eu estou sentindo, ele veio. E aí você está caminhando e daqui a pouco, o som dá uma microfonia, estoura a caixa, você desconecta, né? Você sai daquele ambiente que a gente fala assim, meu ambiente de adoração. Você sai de tudo. A música já não fala mais, desentona, os ministros de louvor começam a cantar tudo errado, os tons sobre tom. E aí começa a falar assim, atrapalhou tudo. Jesus estava vindo agora, tchê. Agora que Jesus estava vindo, agora me atrapalhou. Foi a mesma coisa, ainda para acabar de completar, você fala assim, mas agora já está terminando já a hora do louvor, como é que a gente faz? E Jesus não vai lá. Aí chega alguém, mas não vai adiantar, Jesus não vai. Nem incomoda mais, cara, nem pede mais para ele vir, porque já terminou. Mas Jesus, ele declara para Jairo no verso 49, quando ele ainda estava falando, chegou alguém da casa de um dos seus dirigentes da sinagoga e disse, a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Verso 50 diz, Jesus, porém, ouvindo isto, repreendeu-lhe e disse para Jairo, não temas, crê somente, ela será curada. Você imagina o desespero desse cara, sabendo que a sua filha, quando ele saiu de casa, a única chance, a única forma dessa filha ser curada era Jesus, era buscar Jesus. A única forma da sua família ser curada é Jesus. A única forma dos seus negócios ser curado é Jesus. A única forma do seu corpo ser curado é Jesus. E você vai até Jesus, você vai lá, aonde Jesus está sendo ministrado, aonde está a presença manifesta de Jesus, aonde Jesus está operando milagres, e você chega lá e às vezes você não encontra o abraço que você gostaria de ter recebido, você não encontra o sorriso que você gostaria de ter recebido, você não encontra
o folder que você achava que deveria ter, o papel na parede da informação que você precisava. Você não encontra a cadeira que você desejava, você não encontra a água que você gostaria. Aí chega alguém e diz, não, mas esquece, não vai ter mais jeito. E aquele desejo, aquela vontade, aquele empenho, aquela fé que você tinha colocado em primeiro lugar, é Deus que vai restaurar a minha filha. Ela é abalada. Ela é abalada por quê? Pelas notícias que chegam de fora. Mas aí você foi buscar quem? Você foi buscar Jesus. E Jesus ele volta para você e diz, não temas. Porque Jesus ele entende, ele sabe que dentro de nós, como seres humanos, o medo é presente. Temos medo de falhar, temos medo de que não dê certo, temos medo de não pagar, de não conseguir pagar, temos medo de não alcançar. Temos medo. E não há problema anunciarmos o nosso medo, porque o próprio Jesus várias vezes ele corrige, não temas, não podemos querer ser super espirituais e dizer, não, eu não tenho medo de nada, porque aí você é inconsequente, não está coerente com o Evangelho. A grande saga do Evangelho no Cristo, em Deus, a grande saga de Deus sobre a terra é nos ensinar como seres espirituais que somos, que viemos dele e aqui habitamos. O maior desafio de Deus é nos ensinar a sermos gente. Porque aprendemos rapidinho a ser espirituais, a super espirituais. Aprendemos rapidinho a julgar as pessoas, a colocar régua na vida da pessoa, conforme aquilo que eu creio, que eu acredito, que eu acho que deve ser. Mas nós não respeitamos o outro, não amamos o outro, não perdoamos o outro, não nos reconciliamos com o outro, mas ainda assim damos glórias a Deus e falamos que estamos ouvindo a Deus. Diferentemente daquilo que muitas vezes nós aprendemos de igrejas, o nosso desafio não é um ser humano tentando chegar nos céus. O nosso desafio é filhos de Deus, filhos vivendo uma humanidade sadia para ser uma referência sobre a terra. O nosso desafio é olhar para aquele que nos causou mal, aquele que nos liberou a ofensa e dizer, eu te amo, meu irmão, me ajuda a continuar contigo. É o nosso desafio. O nosso desafio não é subir num monte e passar 7 dias, 21 dias no monte orando e vendo anjos, vendo demônios, expulsando. O nosso desafio não é esse, o nosso desafio é lidarmos 3 dias um com o outro, sem nós não nos perdermos uns com os outros. O nosso desafio é na segunda-feira estar no trabalho, junto com aquela equipe de trabalho, e ainda assim com aquela pessoa que nos puxa o tapete, aquelas pessoas que quer a nossa cabeça, você ainda está orando por ela e dizer, Senhor, eu sei que este não é o assunto, mas o Senhor pode mudar esta vida. Jesus fala para Jairo, quando Jairo foi abalado em sua fé, em sua disposição, porque fé, querido, sempre vai colocar você em uma disposição, sempre vai colocar você em uma disposição. Fé, aquela fé religiosa, né, de empolgação, fogo de palha, isso não é fé, isso não é fé. Fé é permanência, fé é quando tudo dá errado, você ainda continua liberando, eu creio, eu creio. Eu creio. A minha esposa não é ainda o que eu quero, mas eu creio que ela vai ser aquilo que Deus quer, porque o que eu quero é pouco. Meu esposo não é ainda aquilo que eu imagino, mas eu oro, continuo orando para que ele seja aquilo que Deus imaginou para mim. Não é sobre a sua vontade, não é sobre a nossa vontade, não é sobre a minha vontade, não é seja feita a minha vontade, assim na terra como está no céu.
Seja feita a tua vontade. O seu esposo não vai ser segundo a sua vontade. A sua esposa não vai ser segundo a sua vontade. É sobre a vontade de Deus nos céus. O seu patrão, o seu chefe, o seu amigo de trabalho não vai ser segundo a sua vontade. A sua relação, seus amigos, não é segundo a sua vontade, é segundo a vontade de Deus. E muitos deles que está sobre a sua vida, que está caminhando com você, é ferramenta de Deus para despertar você para algo maior. Sabe aquele funcionário que te incomoda? Aprende com o quê? Busca no Senhor o que você tem que aprender com ele. Já o Senhor resolve a situação contigo e ele. Mas veio a palavra e balançou ele, e ele falou, não temas. Jesus disse para ele, não temas, crê somente, e ela será curada. Parece simples, irmãos. Eu sinceramente, às vezes eu entro em parafuso com Deus. Eu faço algumas perguntas para Deus. Um dia eu vou falar aqui. Eu faço perguntas para o Senhor e não é pecado. Como crer somente? Eu vim na tua direção, eu vim aqui, eu jejuei, eu orei, eu busquei o Senhor. O Senhor está vindo comigo. E o que eu mais queria não acontece. Como é que eu continuo crendo no meio de todo esse transtorno? Mas sobre uma palavra, Jairo, ele continuou. A questão é para quem você está dando ouvido, meu irmão. Às vezes procuramos ouvir de todos e de tudo. Às vezes queremos ser uma coxa de retalho na caminhada do Evangelho. Às vezes achamos que tudo é profético para a minha vida, tudo é apostólico para a minha vida. Todo conselho que passou da Bíblia, todo conselho que me incita a um versículo bíblico é de Deus. Irmão, cuidado com isso. O diabo também, quando foi aconselhar Jesus, usou a Bíblia. Cuidado. Quando o diabo buscou tentar Jesus, ele usou a Bíblia. Ele citou passagem bíblica. E aí você quer construir uma vida, um evangelho. Você quer caminhar no evangelho como uma coxa de retalho, com vários entendimentos, parecendo um Frankenstein. Ah, porque eu escutei isso, eu escutei aquilo. O que você tem escutado de Jesus? De Jesus. Porque se você não definir, se você não for coerente com aquilo que você está ouvindo de Jesus, você vai entrar em desequilíbrio em sua fé. Você vai desistir, você vai ouvir os mandantes dizer, fala para você, desista, ele não vai poder te ajudar. E você vai desistir da comunhão, vai desistir da relação, vai desistir do caminhar em fé, tu vai desistir das tuas orações, vai desistir do devocional, tu vai desistir. Se você não define quem você está ouvindo. Mas Jairo, ele definiu. Chegando à casa de Jairo, chegando à casa dele, ninguém deixou entrar Jesus, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam. Por que Jesus não deixou ninguém entrar? Aí nós temos um ambiente, nós temos um cenário que não gente, coerência no nosso ambiente. Coerência. O homem foi buscar cura, o homem foi buscar um milagre, o homem foi buscar algo de vida, o homem foi buscar uma vida para sua filha. E chega em casa, o que é que ele encontra? Um alvoroço. Lá em Marcos vai dizer que havia um alvoroço total, estava todo mundo transtornado em lamento, choro, angústia, tristeza. O louvor daquele ambiente era um louvor para a desgraça. Era um louvor para a morte, era um louvor para a alma, era um louvor para a dor, um louvor para a angústia. Este era o ambiente da casa de Jairo quando Jesus chegou. Guarda. Agora, quando Jesus se posicionou, quando Jesus chegou naquela casa, com certeza Jesus ele já observou e já analisou o ambiente. A primeira coisa que Jesus faz, irmãos, é definir qual é o ambiente que o Pai deseja realizar a sua vontade.
Eu vou repetir para você. A primeira coisa que Jesus faz é definir, é entender qual é o ambiente que o Pai, propício para que o Pai fizesse a sua vontade. Porque ele diz, eu só faço aquilo que o Pai, que vejo o Pai fazendo. Se ele mandou todo mundo sair fora, é que Deus, o Pai, estava falando para ele simplesmente, manda todo mundo embora. Porque é lugar de lamento, lugar de tristeza, lugar de ficar lambendo ferida, lugar de vitimismo, lugar de ficar ai, 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 oi, oi, oi. E não é o ambiente propício para que a minha vontade seja estabelecida. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Ou nossas mesas, ou nossas casas, ou o ambiente da nossa alma. Agora voltamos para aquele lugar chamado alma. Se o ambiente da sua alma continua sendo lamber ferida, se o ambiente da sua alma continua sendo vitimismo, continua sendo, oh, coitado de mim, ah, coitada de mim, ah, coitado de mim, ah, coitada de mim, se o ambiente da sua alma é este, Jesus está te dizendo que não é o ambiente propício para que Deus opere. Se a sua casa é um ambiente de angústia, de tristeza somente, você só fica falando o marido para a mulher, simplesmente o que não vai dar certo, não é o ambiente do milagre. Irmão, é aplicação. Se a tua conversa com a tua esposa é só sobre que não vai dar certo, que a gente vai quebrar, que a gente vai falir, que a gente vai morrer, que a gente vai adoecer, que a gente isso e aquilo, irmão, esse não é o ambiente propício para o milagre. Minha irmã, se a tua conversa com teu esposo é sempre a goteira em cima do telhado, em cima da sua cabeça, pá, não, você é isso, você é aquilo, irmã, não é o ambiente propício para o milagre. Simples. Como é que eu vejo isso, pastor? Em alguma escola de psicologia, em uma terapia, seria bom para você fazer algumas. Mas aqui Jesus, o grande terapeuta, Jesus, o grande psicólogo. Jesus deixa claro, Jesus separa os ambientes. Ó, se vocês não creem, por favor, se calem. Saiam. Saiam desse lugar. A Bíblia me fala que eles começaram a rir de Jesus. Irmãos, tem muita gente que chega aqui que nós falamos, a tua família vai ser restaurada, o teu marido vai ser um novo homem, a tua esposa vai ser uma nova mulher. Sabe o que eles falam? Em particular, eles dão risada, eles acham impossível. Mas quantas famílias aqui nessa casa foram restauradas? Quantos casamentos aqui nessa casa foram restaurados? Quantas famílias hoje estão unidas por causa do amor e misericórdia de Deus? Eles deram um passo de crer, confiar. Eles permitiram o Senhor agir. Eles se permitiram em Deus. É incoerente, queridos, é totalmente incoerente da nossa parte nós irmos buscar vida em Jesus, nós buscarmos solução em Jesus e nós nos permitirmos sentar em mesas para falar das pessoas, para denegrir vidas de pessoas. É incoerente você buscar em Jesus vida e você aceitar ouvir ofensa de outras pessoas. E muitas vezes para poder alimentar a sua reputação, muitas vezes para você lidar, ser politicamente correto. Irmão, nessa casa não existe politicamente correto. Nós caminhamos no que é biblicamente correto. E biblicamente correto é, se você não está falando, se você não está abençoando, se você não está na visão de que Deus colocou nos nossos corações em relação a abençoar, a reconciliar, a estar ensinando a caminhar em vida, você precisa se retirar do ambiente. Se os teus ouvidos têm sido muito mais para dar às pessoas o direito de falar mal de A, B, C, D, E, F, G, H, você precisa compreender que biblicamente correto, você está aceitando a morte sobre você e sobre os outros.
E se você é a boca, é a língua que libera essas coisas sobre em qualquer ambiente, no trabalho, na família, nos amigos. Se você é a língua que libera isso, biblicamente correto, a Bíblia fala que você seja repreendido no nome de Jesus. Somos chamados como referência, somos chamados como filhos e filhas de Deus para manifestar graça, misericórdia, salvação, reconciliação, perdão, o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo. Jesus pede, chegando na casa, e ninguém deixou entrar, exceto Pedro, Tiago, João, bem como o pai e a mãe e os demais. Todos choravam e se lamentavam, e ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, pegando-a pela mão, disse: levanta-te, menina. E seu espírito voltou. E eu quero tentar unir a mensagem com o contexto. E para o nosso contexto, igreja local, Igreja Aliança em Cristo. Já há 3 meses nós estamos falando a respeito de um tempo sobre esta casa. E esse tempo está por aí. Um tempo de virada de 14 anos da casa. Um novo ciclo sobre nós. Um tempo de governo, sim. Um tempo de redimir gerações. Já há 1 ano e meio nós temos conversado nesta casa de que os nossos filhos precisam ser introduzidos. Já há 1 ano e meio eu tenho ensinado, tenho explicado nesta casa que nossas crianças precisam ser ensinadas. Intencionalmente o Ministério de Infância tem trabalhado em cima disso. O Ministério dos Jovens tem trabalhado em cima disso. E uma das coisas que o Senhor tem deixado claro para mim: irmãos, nós não estamos aqui para construir uma denominação. Não estamos aqui para levantar uma bandeira denominacional. Não estamos aqui, o nome da igreja é a Aliança em Cristo. Não estamos aqui, não temos a ambição de construir franquias. Não é essa a nossa ambição. Nós estamos aqui para estabelecer um legado em Cristo. Nós estamos aqui para transtornar a cultura diabólica da cidade. Estamos aqui para lidar com as portas do inferno. Eu sei que de repente, na minha geração, eu não vou conseguir, mas nós estamos preparando guerreiros já para que a próxima geração, eles adentrem nesses lugares. E da mesma forma que Jesus, ele foi chamado, foi buscado para poder trazer vida a uma geração que estava partindo, que estava morta de 12 anos, uma criança, a próxima geração. Jesus, ao se dirigir até aquele lugar, ele não pôde chegar até aquele lugar se antes não resolvesse a situação da geração passada. O que eu quero dizer para você é que aquela mulher que estava transtornada, angustiada há 12 anos, já tinha perdido tudo com a religião e na ciência e não conseguiu solução. Jesus, ele parou a sua agenda, Jesus parou o seu percurso para primeiro curar uma geração anterior, para então chegar e liberar vida sobre a próxima geração. Eu quero falar para você, Igreja Aliança em Cristo, em Caxias do Sul, que nós, como a geração anterior, dos nossos filhos, nossos adolescentes e juniores, nós temos uma oportunidade maravilhosa de curar aquilo que é necessário curar. Eu e você temos a oportunidade
de nos permitir ser curado por Deus nas nossas mazelas, nas nossas birras, nas nossas faltas. Nós temos esta oportunidade. E é você que vai tomar a decisão de continuar no seu fluxo de sangue ou não, sangrando pelo caminho. Mas se você compreender a janela que Deus está abrindo nesse próximo tempo, se você compreender o que Deus está fazendo neste tempo, você precisa levar em consideração que o Senhor está nos dando a oportunidade de avaliarmos aquilo que está no nosso coração, abrirmos mão de nossas birras, abrirmos mão de nossas vontades, desejos, da nossa criatividade evangélica. Entenda a aliança em Cristo. Deus está nos dando a chance de abrir mão de nossas criatividades evangélicas, para voltarmos para um lugar chamado Ele, para voltarmos ao primeiro amor, de repente, para voltarmos a compreender o que é igreja, que é relação, que é respeito, que é amar mesmo os diferentes. Nós temos esta oportunidade. Eu não sei quanto tempo você tem em relação a esta janela, não sei, é contigo e Deus. Mas eu quero dizer para você que eu e você, nós temos essa oportunidade de resolver a gente, porque os nossos filhos, a próxima geração vai receber vida, vai receber vida. E de repente você vai ver elas passarem, você vai ver a próxima geração passar, porque eles vão receber vida. Quero convidar você a ficar de pé.